Ex-marido exibe a noiva sem saber que o novo namorado da ex-mulher é um bilionário. Raquel Morgan nunca imaginou que voltaria a encontrar o seu ex-marido Andrew sob circunstâncias tão extraordinárias. Da última vez que falaram, tinham assinado os papéis do divórcio e seguiram caminhos separados, numa névoa de mágoa e ressentimento. Agora, 2 anos depois, ele exibia sua deslumbrante noiva, Samantha Preston, num evento de alto perfil, alheio ao segredo surpreendente por trás do novo namorado de Raquel, Elijah Saunders. O que Andrew não sabe é que Elijah não é apenas um filantropo modesto, é um bilionário com poder e influência impressionantes, pronto para levar Raquel para uma vida de luxo que ela nunca ousou sonhar. Prepare-se para uma montanha-russa de vingança, escândalo e redenção agridoce. A chuva batia nas janelas do pequeno café na West 405 TH Street, enquanto Raquel Morgan bebia o seu cappuccino. Era uma tarde incomumente fria para meados de junho, e o café chamado Tio's Brew fervilhava de clientes em busca de refúgio da tempestade. Raquel, vestida com uma simples blusa azul marinho e jeans, sentia uma estranha mistura de tranquilidade e ansiedade persistente. Há 1 ano, não conseguiria imaginar-se sentada ali, em paz consigo mesma, depois da tempestade emocional que tinha sido seu divórcio. A sua mente recuou ao dia em que ela e Andrew assinaram os documentos finais. Houve raiva, arrependimentos e lágrimas suficientes para encher um oceano. Tinham começado o casamento como namorados universitários sonhadores, que acreditavam que o amor era suficiente para conquistar o mundo, mas com o tempo, a ambição de Andrew tornou-se uma competição implacável, e o sonho de Raquel de ter um parceiro solidário desmoronou sob críticas constantes. Discutiam sobre dinheiro, estilos de vida, o futuro, até que as rachaduras se tornaram abismos. Uma buzina estridente lá fora arrancou-a dos seus pensamentos. Verificou o telemóvel à procura de mensagens. Elijah Saunders, um homem com quem tinha começado a sair há 2 meses, prometera juntar-se a ela depois da reunião. Iam juntos a uma exposição de arte depois, organizada pela sua querida amiga Jessica Kim, uma curadora em ascensão. Raquel sentiu aquela velha voz autoprotetora lembrar-lhe para não criar demasiadas expectativas. No entanto, Elijah nunca lhe tinha dado motivo para duvidar dele. Era gentil, respeitador e estranhamente humilde para um homem cujos gestos de generosidade muitas vezes a deixavam sem palavras. Nesse exato momento, o sino da porta do café tilintou. Raquel olhou para cima, esperando ver Elijah. Em vez disso, o seu coração quase parou. Andrew Morgan entrou, sacudindo o guarda-chuva. Não tinha mudado muito, ainda alto, ainda confiante, ainda com aquele leve traço de arrogância na forma como examinava a sala. O estômago dela apertou-se, uma dor antiga reacendeu-se. Pensou em esconder-se atrás da chávena de café, mas era tarde demais, ele já a tinha visto. Raquel, disse ele, aproximando-se da sua mesa com uma curiosidade cautelosa. Uau, há quanto tempo! Andrew vestia um fato cinzento escuro que provavelmente custava tanto quanto uma renda mensal em Midtown. O cabelo, antes despenteado e juvenil, agora estava impecavelmente penteado. Tinha todo o ar do sucesso corporativo que sempre ambicionara. Andrew olhou para o assento em frente dela e, sem esperar por um convite, sentou-se, ignorando a fila de clientes atrás dele. Típico Andrew. Tinha sempre de ser o centro das atenções. Sim, de facto, há já algum tempo, disse Raquel, tentando manter a voz estável. Apesar dos seus esforços para manter a calma, as mãos tremiam-lhe ligeiramente, e ela pousou a chávena de café no pires para se estabilizar. Era surreal vê-lo ali, assim, de repente. Perguntou-se brevemente como a vida o teria tratado. Por um instante, recordou as discussões ferozes que culminaram na separação. Acusações sobre quem contribuía mais financeiramente, quem era mais solidário, quem tinha feito mais sacrifícios. Respirou fundo, decidida a não deixar que essas memórias arruinassem o seu novo sentido de si mesma. Estás com boa aparência, continuou Andrew. Ouvi dizer que voltaste a viver no centro. Como tens estado? Tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. Já não eram as mesmas pessoas que outrora partilharam uma casa e uma cama. Estou bem, respondeu Raquel. Um dia de cada vez. E tu? Ocupado como sempre. Estava a reunir-me com um cliente aqui perto. Fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Ouve, eu sei que as coisas terminaram mal.
Raquel preparou-se para que ele trouxesse o passado à tona ou lançasse alguma crítica dura. Em vez disso, ele pigarreou e pegou num guardanapo, limpando uma mancha inexistente da mesa. A adiar o inevitável. Andrew talvez sentisse um leve remorso. Ela conseguia ver isso no olhar nervoso. Mas espero sinceramente que estejas bem, concluiu. Estou, disse ela suavemente. Não sabia se era 100% verdade ou se apenas queria acreditar que sim. Realmente, estava bem. Foi então que a porta do café se abriu novamente, deixando entrar outra lufada de vento e chuva miudinha. O coração de Raquel disparou. Elijah entrou, elegante e alto, com um blazer azul marinho sob medida e calças a condizer. Procurou Raquel com os olhos, e ao vê-la, um sorriso caloroso iluminou-lhe o rosto. Andrew seguiu o olhar dela, confusão a cintilar-lhe nos olhos. Raquel, olá, disse Elijah, aproximando-se com uma confiança tranquila. Desculpa o atraso. A reunião prolongou-se. Colocou uma mão suave no ombro dela e inclinou-se para lhe dar um beijo carinhoso na bochecha. Andrew arqueou uma sobrancelha. Então este é... Raquel sentiu um leve momento de constrangimento. Andrew, este é o Elijah Saunders, o meu namorado. Elijah, este é Andrew Morgan, o meu ex-marido. A tensão que se instalou sobre a mesa era quase palpável. A expressão de Elijah manteve-se cordial. Estendeu uma mão a Andrew, que a apertou com alguma rigidez. Prazer em conhecê-lo, disse Elijah, mantendo a compostura. Igualmente, respondeu Andrew. Soava mais educado do que aparentava. Os seus olhos percorreram Elijah, avaliando da mesma forma que se analisa um concorrente. Bom, tenho de ir buscar a Samantha. Raquel sentiu um sobressalto ao ouvir o nome Samantha. Lembrava-se vagamente de Andrew mencionar uma colega com esse nome durante o último ano do casamento. Uma colega que ele parecia admirar em demasia. Ou talvez fossem apenas as suas inseguranças a falar. De qualquer forma, a menção dela substituiu qualquer tristeza por uma irritação silenciosa. Andrew estava noivo, aparentemente. Rapidamente controlou a expressão do rosto, mantendo-a neutra. Foi bom encontrar-te, Raquel, continuou Andrew. E foi um prazer conhecê-lo, Sr. Saunders. Talvez nos voltemos a cruzar um dia. Elijah esboçou um sorriso educado. Talvez. Cuide-se. Com isso, Andrew saiu do café, deixando para trás o leve cheiro de um perfume caro e um turbilhão de perguntas sem resposta. Eu puxou uma cadeira e sentou-se, pousando cuidadosamente a mão sobre o braço de Raquel. Estás bem? Perguntou em voz baixa. Raquel forçou um sorriso, determinada a não deixar o reencontro abalá-la. Estou. Murmurou. Foi só uma surpresa, mais nada. Ele apertou-lhe a mão com delicadeza. Se ele voltar a incomodar-te ou se precisares de espaço, é só dizer. Eu posso lidar com... Não, está tudo bem, interrompeu ela. Já o superei. Pelo menos acho que sim. Suspirou, pensando em como a simples presença de Andrew ainda lhe fazia apertar o peito. Vamos só à exposição da galeria. A Jéssica está à nossa espera. Elijah acenou com a cabeça e levantou-se, ajudando Raquel com o casaco como um verdadeiro cavalheiro. Ao voltarem à rua chuvosa, Raquel apercebeu-se de que Andrew a tinha deixado com 1.000.000 de pensamentos contraditórios a girar na cabeça. Mal sabia ela que aquele encontro inesperado era apenas o início de uma teia complicada prestes a desenrolar-se. Uma teia que colocaria rancores antigos frente a esperanças novas e revelaria segredos tão chocantes que ninguém sairia dela como entrou. 2 dias depois, Raquel encontrava-se num canto iluminado pelo sol no seu apartamento, folheando álbuns de fotografias antigos que tinha enfiado numa caixa de arrumação depois do divórcio. Por que escolheu aquele momento específico para revisitar memórias antigas? Não sabia bem explicar. Talvez ver Andrew tivesse despertado uma onda de nostalgia. Boa, mas tudo que estava entre os dois. O telemóvel apitou. Era uma mensagem de Jessica Kim. Viste o artigo no post sobre a festa de noivado do Andrew? Ouvi dizer que vai ser enorme. Daquelas para aparecer nas páginas da sociedade. Estás bem? Raquel franziu a testa e respondeu rapidamente. Estou bem. Só fiquei um pouco surpreendida. Encontramo-nos ontem. Jéssica respondeu com uma avalanche de emojis chocados, seguida de: ele anda a exibir a Samantha em grande.
Dizem que ela vem de uma família influente. E parece que vão organizar um evento super extravagante no próximo mês. Se precisares de apoio moral, estou aqui. Raquel soltou um longo suspiro. Então era isso. Andrew, sempre obcecado com status, estava a anunciar o novo noivado em grande estilo. No fundo, uma faísca de dor acendeu-se. Eles tinham, em tempos, falado em renovar os votos com uma pequena cerimônia no 10º aniversário de casamento, só com amigos próximos. Agora, esse sonho não valia nada, ofuscado pela sua nova e grandiosa celebração. Olhando novamente para as fotografias, deparou-se com uma dos tempos da universidade. Andrew, com cabelo despenteado e olhos brilhantes, abraçando-a à frente da residência estudantil. A lembrança daquele jovem casal cheio de esperança fez-lhe apertar o peito. Como é que tudo tinha corrido tão mal? Pôs a fotografia de lado, decidida a não deixar que as emoções a dominassem. A sua vida tinha mudado desde o divórcio. Tinha o seu novo estúdio de arquitetura para gerir, Morgan Designs, ironicamente mantendo o apelido porque a empresa já estava registrada com esse nome antes da separação. Tinha construído uma clientela modesta, mas em crescimento. E depois havia Elijah, que surgira na sua vida como uma lufada de ar fresco. Pensou no sorriso caloroso de Elijah e no seu jeito gentil. Tinham se conhecido num gala de beneficência, para a qual Jessica tinha convidado há alguns meses. Ele estava lá discretamente, apresentado como doador filantrópico de várias causas sociais. Deram-se bem a conversar sobre arte, arquitetura e viagens. Só mais tarde soube, aos poucos, da verdadeira dimensão da fortuna dele. Uma herança do avô falecido, alguma participação num conglomerado tecnológico. Elijah raramente falava de dinheiro. Quando ele a convidou para sair, Raquel hesitou, sem saber se estava pronta. Mas havia algo em Elijah que inspirava confiança. Desde então, estavam a construir uma relação, de forma discreta e sincera. O telemóvel apitou novamente, tirando-a da sua divagação. Desta vez, era uma mensagem do próprio Elijah. Jantar cedo hoje? Ou posso passar pelo teu estúdio e depois vamos tomar um copo? Raquel sorriu para o ecrã. Uma onda de gratidão invadiu-a e respondeu. Jantar soa perfeito. Vou ao estúdio por umas horas, mas estou livre às 18 horas. Vemo-nos depois. Guardou os álbuns de fotografias na caixa empoeirada e arrumou-os no armário, esperando conseguir fazer o mesmo com a bagagem emocional que eles traziam. A grande festa de noivado de Andrew e Samantha ia, sem dúvida, tornar-se conversa de sociedade. Raquel apenas precisava de continuar a seguir em frente com a sua vida, recordando-se de que o passado era passado. Ainda assim, no fundo, não conseguia livrar-se de uma estranha sensação, a de que os seus caminhos com Andrew ainda não tinham terminado de se cruzar, e que o ex-marido que julgava ter deixado para trás podia muito bem voltar em força para sua vida, trazendo problemas consigo. O sino por cima da porta do elegante bistrô francês tilintou enquanto eu conduzia Raquel para dentro, com a mão suavemente pousada na base das suas costas. La Papillon era um local sofisticado no Upper East Side, famoso pelos seus soufflés por camadas e carta de vinhos impecável. Música jazz suave e a luz quente de candelabros vintage davam-lhes as boas-vindas. O maitre reconheceu Elijah de imediato e levou-os até uma mesa de canto, privada, longe de olhares curiosos. Raquel sentou-se e olhou à volta para a mesa impecável, talheres reluzentes e toalhas de linho branco engomado. Reparou noutros casais em mesas próximas. Alguns olhavam discretamente na direção de Elijah, como se o reconhecessem. Ou, pelo menos, suspeitassem que era alguém importante. Era algo a que já se habituara. Sempre que saíam juntos, havia aquele leve murmúrio de especulação nos olhares. Elijah lidava com isso com uma indiferença educada, sem nunca revelar mais do que o necessário. Tomei a liberdade de pedir uma garrafa do teu tinto favorito, disse ele, com um sorriso iluminado. Pensei que podíamos celebrar o teu novo contrato de design. Os lábios de Raquel curvaram-se para cima. Mais cedo naquele dia, tinha assinado um contrato importante com uma cadeia de hotéis boutique, algo que podia catapultar o seu estúdio de arquitetura para outro nível. Tinham descoberto seu trabalho nas redes sociais e contactaram-na depois de verem o portfólio. Que atencioso, disse ela. Ainda nem acredito que me escolheram. Elijah estendeu a mão e segurou a dela.
Mereces todo sucesso. Parabéns! Um sommelier aproximou-se com o vinho, servindo-lhes um copo a cada um. Brindaram em silêncio, o leve tilintar dos copos de cristal a ecoar no ambiente íntimo. Raquel deu um gole, sentindo a textura aveludada do vinho aquecer-lhe a garganta. Trocaram novidades sobre o dia. Elijah mencionou uma viagem próxima a Londres para uma conferência filantrópica, evitando cuidadosamente demasiados detalhes sobre os seus negócios. Raquel falou com entusiasmo dos projetos de design que estava a idealizar para a cadeia hoteleira. A meio da refeição, um suculento vitela para ela, e salmão grelhado para ele, Elijah pigarreou. Tenho andado a pensar. Começou, olhando para o prato como se estivesse a ensaiar as palavras sobre apresentar. Pessoas do meu círculo, sabes, amigos, parceiros de negócios. Só quero que saibam da mulher incrível com quem estou. Raquel parou, o garfo a meio caminho da boca. Queres mesmo? Perguntou, com o coração a acelerar. Tinham começado a namorar há apenas alguns meses, mas ela ainda sentia que estavam numa fase delicada. Conhecer pessoas do círculo dele parecia algo potencialmente avassalador, especialmente considerando que o círculo de Elijah provavelmente incluía indivíduos poderosos. Ele acenou com a cabeça, pousando o guardanapo. Não quero forçar-te a nada, mas há um evento de angariação de fundos na próxima semana. Gostava que estivesses ao meu lado, se estiveres de acordo. Uma mistura de emoções agitou-se dentro dela. Entusiasmo, curiosidade, um pouco de receio. Claro, respondeu suavemente. Seria uma honra. O rosto de Elijah iluminou-se. Pegou novamente na mão dela, acariciando-lhe suavemente os nós dos dedos com o polegar. Obrigado. Estou mesmo feliz por ter-te na minha vida, Raquel. Ficaram ali a saborear a sobremesa, um requintado bolo de chocolate sem farinha, e falaram de coisas mais simples. Livros favoritos, memórias de infância, planos de viagens futuras. Raquel sentia-se a flutuar no calor das possibilidades, libertando-se das sombras do passado. O nome de Andrew pairava não dito entre eles, mas ela não sentia necessidade de o mencionar naquela noite. Aquela era sua noite com Elijah, um espaço sem arrependimentos. Quando terminaram, o bistrô já estava a fechar. Saíram para o ar fresco da noite. Levo-te a casa, disse Elijah, conduzindo-a até um sedã preto e elegante que os esperava no passeio. Ela recordou-se da primeira vez que ele aparecerá com motorista, insistir em apanhar um táxi para o encontro, porque parecia demasiado extravagante chegar de carro com chofer. Com o tempo, foi se sentindo mais à vontade, embora continuasse a insistir em pagar o seu próprio caminho sempre que possível. Dentro do carro, o braço de Elijah envolveu-lhe os ombros, e ela encostou-se nele, relaxada. Fechou os olhos, deixando o brilho das luzes da cidade atravessar as janelas enquanto percorriam as ruas. O som do motor embalava-a numa tranquilidade quase onírica. Naquele momento, ousou acreditar que a sua vida podia seguir em frente, livre da mágoa que um dia a consumira. A luz da manhã entrava pelas altas janelas do estúdio de arquitetura de Raquel. Sentada à sua mesa de desenho, finalizava cuidadosamente os esboços para o projeto do Hotel Boutique. As linhas de lápis transformavam-se em curvas e arcos elegantes, capturando a sua visão de um interior moderno e acolhedor. O telefone fixo tocou, tirando-a da sua concentração. Raquel Morgan, Morgan Designs, atendeu, colocando o lápis atrás da orelha. Raquel, sou eu, a Jéssica, disse a voz animada da amiga. Não vais acreditar nisto. Acabei de saber por um colega do New York Chronicle que o Andrew e a Samantha vão organizar uma festa de noivado no Four Seasons na próxima semana. E adivinha? Parece que estão a convidar toda a tua antiga roda social. Amigos, conhecidos, até alguns dos teus clientes em comum. O estômago de Raquel deu uma volta. Mas, por que é que me convidariam? Pois, é isso. Ao que parece, o Andrew não queria que fosses, mas a Samantha insistiu. Disse ao Chronicle que quer um futuro harmonioso, ou talvez só queira exibir-se. Jéssica fez uma pausa. Sei que provavelmente já não te importa, mas achei que devia saber, caso recebas um convite. Raquel suspirou lentamente. Não esperava que o noivado de Andrew se tornasse um espetáculo tão público. Mas, dada a sede de status dele, não era assim tão surpreendente. Obrigada por me avisares, disse Raquel. Se receber o convite,
Vou pensar bem antes de responder. Lembra-te, não lhes deves nada, acrescentou Jéssica. Ah, e o Elijah? Ao ouvir o nome de Elijah, os lábios de Raquel curvaram-se. Está bem. Quer apresentar-me ao círculo dele num evento de beneficência chique. Na verdade, também é na próxima semana. Acho que a minha agenda vai ficar cheia. Jéssica riu-se. Mais tarde, ao descontrair em casa, Raquel refletiu sobre o convite. Ia partilhá-lo com Elijah e ver o que ele achava. Talvez pudessem simplesmente ignorá-lo. Não tinha desejo nenhum de ver Andrew a exibir a noiva. Mas, ao mesmo tempo, uma vozinha dentro dela sussurrava que podia ser libertador entrar naquela festa com seu próprio par. Alguém que realmente a valorizava, e mostrar que não era a mulher quebrada que Andrew tinha deixado para trás. Pegou no telefone e ligou a Elijah. Ele atendeu ao segundo toque. Raquel, olá. Estava a pensar em ti. Acabei de receber algo interessante, disse Raquel, com uma ponta de ironia na voz. Um convite para a festa de noivado do Andrew. Elijah fez uma pausa. Como te sentes com isso? Ela enroscou-se no sofá, abraçando uma almofada. Parte de mim não quer ir, mas outra parte está curiosa. Talvez queira encerramento. Ou talvez só queira mostrar que estou bem. E a Samantha convidou-me pessoalmente. Parece uma armadilha, mas talvez esteja a exagerar. O tom de Elijah foi gentil. Apoie o que decidires. Se quiseres que esteja ao teu lado, é só dizer. Se não quiseres ir, podemos fazer outra coisa, bem longe desse espetáculo. A tensão de Raquel aliviou-se com a compreensão dele. Vou pensar, disse ela. Entretanto, ainda temos o teu evento de beneficência na próxima semana. Vou focar-me nisso, por agora. Mal sabia Raquel que os eventos que se aproximavam iriam colidir de formas que ela não conseguiria prever. Os mundos de Andrew, Samantha e Elijah estavam em rota de colisão, e, quando finalmente se encontrassem, as consequências seriam como nada que Raquel alguma vez tivesse vivido. A semana seguinte chegou num turbilhão de nervos e entusiasmo. Raquel estava em frente ao espelho no penthouse de Elijah, um espaço moderno e amplo com vista para o Central Park. Usava um elegante vestido de noite verde esmeralda que realçava sua silhueta. Jéssica tinha ido lá mais cedo para ajudar a prender o cabelo num coque solto. Agora, o reflexo de Raquel exalava uma confiança silenciosa, que ela não tinha certeza de sentir por dentro. Elijah, ajustando os punhos da camisa, aproximou-se. Estás deslumbrante, murmurou, dando-lhe um beijo suave na têmpora. Estás pronta? O mais pronta que consigo estar, respondeu Raquel, com um pequeno sorriso. Ainda não sei quem estará lá. Elijah hesitou por um instante. Vai ser uma mistura de filantropos, investidores e algumas celebridades que apoiam causas sociais. Estes eventos podem ser um pouco intensos, por isso, se a qualquer momento quiseres ir embora, é só dizeres. Chegaram ao grande salão do Hotel Laurelwood, recebidos por flashes de câmaras e uma confusão de doadores ricos a sair de carros de luxo. Raquel manteve-se perto de Elijah, sentindo um alívio profundo quando finalmente atravessaram a entrada e entraram no salão elegantemente decorado. Lustres cintilavam no teto, e empregados circulavam com flutes de champanhe. Quase de imediato, uma mulher marcante, de cabelo ruivo, aproximou-se com entusiasmo. Elijah, querido! Exclamou, beijando-lhe as duas faces. Que bom ver-te! E quem é esta mulher deslumbrante? Elijah colocou a mão nas costas de Raquel. Mônica, esta é Raquel Morgan, a minha namorada. Raquel, esta é Mônica Herrera, membro do conselho da Global Arts Foundation. Os olhos de Mônica brilharam. Prazer em conhecê-la, minha querida. O Elijah já me falou que é arquiteta. Que maravilha! Temos de conversar sobre o nosso novo centro cultural em Brooklyn. Trocaram cumprimentos. Raquel sentia-se ligeiramente atordoada com o entusiasmo de Mônica. À medida que mais pessoas se aproximavam, as conversas seguiam um padrão semelhante. Saudações educadas, curiosidade moderada sobre o passado de Raquel, e depois a conversa girava para causas filantrópicas, interesses empresariais. Raquel rapidamente percebeu que muitas daquelas pessoas se moviam em órbitas de riqueza inimaginável, formando alianças através de doações e eventos sociais. À meio da noite, afastou-se para admirar uma exposição que destacava os feitos da fundação,
fotografias de hospitais construídos em zonas rurais, bolsas de estudo em arte atribuídas e projetos de restauração ambiental. Lia em silêncio uma placa sobre um esforço de conservação em África quando uma voz masculina, vagamente familiar, a surpreendeu por trás. Raquel Morgan. És mesmo tu? Ela virou-se e viu David Russell, um velho conhecido de Andrew, um homem com quem ele já discutira investimentos imobiliários. Os olhos de David arregalaram-se em reconhecimento. Quase não acreditei. Como estás? Raquel forçou um sorriso educado. Estou bem. Não esperava ver-te aqui. Sou patrocinador, respondeu ele, girando o vinho no copo. Doar para boas causas é sempre bom para os negócios, certo? Deu um sorriso que não chegou aos olhos. Na verdade, tenho mesa ao lado da do Andrew Morgan no evento de noivado. Estás a pensar ir? Raquel sentiu-se tensa. Ainda estou a decidir, disse, com cuidado. David soltou uma risadinha baixa. Devias ir. O Andrew não para de gabar a nova noiva. Algo sobre as ligações do pai dela em Washington. Está mesmo em alta. Talvez quisesses ver o que estás a perder. Um lampejo de irritação percorreu-a. Acredita, não estou a perder nada. Além disso, estou aqui com outra pessoa. Olhou discretamente à procura de Elijah, esperando acabar aquela conversa desconfortável. David percebeu a dica. Está bem, deixo-te ir, cuida-te, Raquel. Afastou-se com um copo de vinho na mão, deixando-lhe um amargo sabor do passado. Raquel expirou profundamente, encostando-se à exposição. De repente, uma palma quente pousou-lhe no ombro. Virou-se e viu Elijah, o olhar preocupado. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Sim, apenas alguém do meu passado. Vamos apanhar um pouco de ar. Ele acenou, guiando-a até um terraço com vista para o horizonte da cidade. O ar fresco da noite roçou-lhe as faces. Fechou os olhos, sentindo a presença reconfortante de Elijah atrás de si. Raquel, disse ele calmamente, sei que encontrar pessoas do passado pode trazer memórias indesejadas, mas espero que saibas que estou aqui para ti. Ela virou-se para ele, as lágrimas ameaçando cair. Obrigada, sussurrou. Estou bem. Só que, a festa de noivado do meu ex-marido é daqui a uns dias e acho que ainda estou a lidar com a forma como ele costumava rebaixar-me. Não quero ser aquela mulher que não consegue seguir em frente. Elijah afastou uma madeixa do rosto dela. Tu não és essa mulher. Mas, se decidires que precisas de ir a essa festa para obter algum encerramento, eu vou contigo. Uma pequena centelha de gratidão acendeu-se no peito dela. Agradeço-te, disse, aproximando-se para pousar a cabeça no ombro dele. No alto da cidade, sob a luz dos arranha-céus, Raquel começou a sentir que os acontecimentos se estavam a encaminhar numa direção que ela não conseguia prever. Algo lhe dizia que a celebração luxuosa de Andrew seria mais do que uma simples festa de noivado. Segredos estavam prestes a emergir, alguns dos quais poderiam mudar tudo o que ela acreditava sobre o passado e o futuro. O Hotel Four Seasons cintilava com opulência quando Raquel chegou, de mãos dadas com Elijah. Depois de muito ponderar, decidirá que ir à festa de noivado de Andrew era um passo necessário para encerrar, de vez, o capítulo do seu antigo casamento. Um tapete vermelho alinhava a entrada, onde paparazzi tiravam fotografias aos convidados notáveis. Muitos deles CEOs, políticos e figuras sociais. Ao entrarem, um arranjo floral luxuoso dominava o átrio e música clássica fluía de um quarteto de cordas na sala de baile. Empregados deslizavam entre a multidão com bandejas de champanhe e canapés. Em poucos minutos, Andrew apareceu. Estava impecável num fato sob medida, a expressão levemente surpresa ao ver Raquel e Elijah. Ao seu lado, estava a noiva, Samantha, uma figura etérea num vestido prateado cintilante, com o cabelo ruivo arranjado num elegante coque. Os olhos de Samantha brilharam de interesse ao reconhecer Raquel. Raquel cumprimentou Samantha com um sorriso cordial, estendendo a mão. Estou tão contente por teres vindo. O Andrew disse que te tinha encontrado recentemente. Raquel apertou-lhe a mão, reparando no enorme diamante no dedo de Samantha. Forçou o seu próprio sorriso educado. Obrigada pelo convite. Andrew pigarreou. Elijah, disse, acenando com a cabeça em sinal de reconhecimento. Igualmente, respondeu Elijah com cortesia contida. Parabéns pelo noivado.
Seguiu-se uma pausa algo embaraçosa, quebrada quando Samantha tocou no braço de Andrew e o puxou para cumprimentar outros convidados. Raquel soltou um suspiro, lançando a Elijah um olhar de gratidão. Bem, não foi assim tão mal, murmurou, embora o coração ainda lhe batesse acelerado. Avançaram pela sala de baile, provando aperitivos e cumprimentando alguns conhecidos. Jéssica estava lá com o namorado e acenou para Raquel, chamando-a para um canto. Conversaram durante algum tempo, com Jéssica lançar piadas mordazes sobre as escolhas decorativas pretensiosas de Andrew. Ainda assim, uma tensão constante pairava sobre a noite, à medida que observavam Andrew e Samantha comandar a atenção. Samantha parecia perfeitamente composta, cada gesto com um toque de sofisticação. Andrew, por seu lado, estava orgulhoso, quase arrogante, ao apresentar Samantha figuras importantes na sala. Era um espetáculo de manobras sociais que deixava Raquel atordoada. À meio da noite, um silêncio caiu sobre a sala de baile. Andrew bateu no microfone. Boa noite a todos, disse, a voz a ecoar. A Samantha e eu queremos agradecer-vos por estarem aqui para celebrar o nosso noivado. Estamos encantados por partilhar esta felicidade convosco. Aplausos educados percorreram a sala. Samantha pegou no microfone com um sorriso gracioso. Não podia estar mais grata por ter o Andrew ao meu lado. Estamos ansiosos por muitos marcos juntos e sentimos-nos tocados por termos os nossos amigos e família a apoiar-nos esta noite. Obrigada. Mais aplausos. Andrew entregou o microfone à banda, que começou a tocar uma melodia animada. As conversas retomaram-se, e os empregados voltaram a circular com champanhe fresco. Elijah virou-se para Raquel. Estiveste impecável, como uma rainha, sussurrou. Ela soltou uma respiração que não sabia que estava a prender. Acho que isto já me deu o encerramento que precisava. Talvez possamos sair em breve. Mas, atrás deles, uma voz trocista interrompeu. A sair já. Nem sequer felicitaram o casal como deve ser. Era Patricia Morgan, mãe de Andrew, uma mulher com gosto por pérolas e por reprovar os outros. Gostara de Raquel no início, até o divórcio, altura em que aparentemente decidiu que a culpa era dela. Olá, Patrícia, disse Raquel, mantendo o tom firme. Patrícia observou Elijah de alto a baixo. E quem é este cavalheiro? Antes que Raquel respondesse, Elijah sorriu educadamente. O meu nome é Elijah Saunders, senhora. Estou aqui com a Raquel. O olhar de Patrícia estreitou-se, como se tentasse calcular o valor líquido dele só com os olhos. Parece-me familiar. Já nos conhecemos? Não tenho a certeza, respondeu ele com serenidade. Talvez numa gala de beneficência. Deve ser isso, resmungou ela, voltando-se para Raquel. Suponho que é bom teres seguido em frente, embora alguns de nós se perguntem se alguma vez vais valorizar verdadeiramente o que o Andrew trouxe à tua vida. A mandíbula de Elijah contraiu-se ligeiramente, mas nada disse, deixando Raquel responder. Ela recusou-se a encolher-se perante a condescendência de Patrícia. Com todo respeito, acho que isso já não é da sua conta. Desejo tudo de bom ao Andrew e à Samantha. Os lábios de Patrícia afinaram-se. Pois, aproveita a festa. E virou costas, deixando uma nuvem de tensão atrás de si. Elijah pousou uma mão solidária nas costas de Raquel. Estás bem? Estou, respondeu ela em voz baixa. Vamos lá fora por um momento. Caminharam até um pequeno terraço com vista para as luzes da cidade. A música e as conversas lá dentro soavam ao longe. Raquel finalmente soltou um longo suspiro, libertando a tensão acumulada. Aquela mulher sempre me fez sentir inadequada. Elijah acariciou-lhe o ombro com ternura. Estás longe de ser inadequada. Tenho orgulho em ti por teres mantido a tua posição. Uma rajada de vento despenteou o cabelo de Raquel. Virou-se para Elijah, prestes a agradecê-lo novamente, quando um murmúrio de vozes vindo da sala de baile os alertou. Trocaram olhares curiosos e voltaram para dentro. Andrew estava novamente ao microfone, Samantha ao seu lado, mas desta vez pareciam nervosos. Por favor, mantenham a calma, disse Andrew, a voz a ecoar pelos altifalantes. A multidão parecia agitada. Raquel viu um segurança corpulento a mover-se entre os convidados, dirigindo-se para ela. Alarmada, perguntou-se o que estaria a acontecer. Com licença, Sr. Saunders,
disse o segurança, com os olhos a alternar entre Elijah e Andrew no palco. Pode acompanhar-me, por favor? O coração de Raquel afundou-se. Agarrou o braço de Elijah. O que se passa? O segurança pareceu desconfortável. Recebemos uma denúncia de que um certo convidado poderá estar aqui sob falsos pretextos. Um murmúrio percorreu a sala à medida que os convidados se voltavam para observar a confusão. Andrew pegou novamente no microfone, a voz tensa. Elijah Saunders. Precisamos de verificar a sua identidade. Não podemos permitir que alguém se infiltre neste evento. Uma onda de incredulidade percorreu Raquel. Lançou um olhar fulminante a Andrew. Foste tu que nos convidaste, mesmo que indiretamente. Samantha aproximou-se do microfone, o olhar a alternar entre Andrew e Elijah, visivelmente nervosa. Andrew, não precisa de ser um espetáculo. Elijah levantou as mãos calmamente. Está tudo bem, disse, dirigindo-se ao segurança. Posso esclarecer quem sou. Ele virou-se, observando a multidão. Mas eu gostava de saber quem está por trás desta denúncia. As pessoas sussurravam. A fábrica de boatos em plena atividade. Raquel lançou um olhar fulminante a Andrew, perguntando-se se ele teria orquestrado aquela humilhação. Andrew, por sua vez, parecia confuso. Patrícia, de pé ali perto, parecia satisfeita. De repente, um homem mais velho, bem vestido, que estava num canto. Alguém que Raquel reconheceu como o pai de Samantha, Gerald Preston, falou. Fui eu que liguei, disse num tom seco. Avançou, lançando a Elijah um olhar implacável. Ouvi rumores sobre si, Sr. Saunders. Rumores de que afirma ser rico e filantrópico, mas ninguém consegue identificar a origem da sua fortuna. Não podemos permitir que qualquer um entre nestes círculos. Raquel sentiu a indignação a fervilhar-lhe nas veias. Ele não é qualquer um. Ele é. Elijah apertou-lhe a mão suavemente, sinalizando para que se mantivesse calma. Virou-se para Gerald Preston com uma compostura notável. Seguiu-se um impasse tenso. Andrew pigarreou, hesitante. Samantha parecia mortificada com a explosão do pai. O segurança pairava, à espera de instruções. Elijah, com calma, enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um cartão de visita. Entregou ao segurança e disse: se ligar para este número, os meus escritórios podem confirmar a minha identidade. Sou investidor principal na Arclit Tech, entre outros empreendimentos. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a sala. A Arclit Tech era um nome importante no setor tecnológico. Gerald Preston empalideceu, arrancando o cartão das mãos do segurança para o ler. Os olhos de Andrew tremeluziram entre confusão e, talvez, inveja. O pai de Samantha suspirou, percebendo claramente que cometera um grave erro ao confrontar Elijah em público. O segurança falou baixinho para o auricular durante um momento e depois acenou com a cabeça. Está confirmado, senhor. As minhas desculpas, Sr. Saunders. Recuou, deixando Elijah sem impedimentos. Um silêncio desconfortável encheu a sala. Elijah virou-se para Andrew e Samantha, mantendo a voz equilibrada. Parabéns mais uma vez pelo vosso noivado. Creio que vamos sair agora. Com isso, pegou no braço de Raquel, guiando-a para fora. Jéssica vinha atrás deles, resmungando impropérios pela humilhação que acabavam de sofrer. Já no átrio, as emoções de Raquel explodiram. Não acredito que tentaram expulsar-te como se fosses um impostor. Pescaram-lhe os olhos com lágrimas de raiva. A expressão de Elijah suavizou. Já lidei com pior. Vamos só para casa. E ao saírem para a noite, uma verdade inegável solidificou-se na mente de Raquel. Andrew e Samantha não tinham apenas tentado envergonhá-la a ela. Tinham tentado humilhar também Elijah. Agora as luvas estavam fora, e o próximo confronto traria, sem dúvida, revelações ainda mais explosivas. Na manhã seguinte ao desastre da festa de noivado, as redes sociais explodiram com mexericos. A notícia sobre o confronto no Four Seasons espalhou-se rapidamente. Vários tabloides e blogs sociais traziam manchetes como investidor bilionário confundido com penetra e pai da noiva causa escândalo em festa luxuosa. Raquel acordou com mensagens da Jéssica a descrever os desdobramentos online do fiasco com deleite evidente. Até o próprio Andrew tinha ligado, deixando uma mensagem de voz tarde da noite, que ela ignorou. Não estava interessada em desculpas.
mas a curiosidade levou a ouvir. A voz dele soava agitada. Raquel, olá, desculpa o que aconteceu esta noite. Não fazia ideia de que o pai da Samantha ia reagir assim. Olha, talvez pudéssemos conversar em breve, esclarecer as coisas. Diz-me qualquer coisa. Ela apagou a mensagem, a irritação a misturar-se com uma estranha sensação de satisfação. Sentia algum alívio por a identidade de Elijah estar finalmente exposta. Ele já não era o homem discreto à margem, mas sim uma figura imponente que inspirava respeito nos círculos da elite. Elijah, por sua vez, reagiu ao drama com a sua típica calma. Nessa manhã, convidou Raquel para tomar pequeno almoço no seu penthouse. Enquanto saboreavam café e pastelaria, ele descreveu todo o fiasco com leve divertimento. Acho que os Prestons convenceram-se de que eu sou algum vigarista que seduziu o caminho até a alta sociedade. Não é a primeira vez que alguém duvida das minhas intenções. Raquel franziu a testa por cima da caneca. Não é justo. Tens feito tanto com o teu trabalho filantrópico. Ele encolheu os ombros. O dinheiro complica as relações. As pessoas veem a fortuna e ou querem algo de mim, ou suspeitam que tenho alguma agenda oculta. Estendendo a mão pela pequena mesa da sala de estar, passou o polegar pela mão dela. É uma das razões pelas quais não falo muito disso. Mas também não quero que fiques no meio desse fogo cruzado. Raquel abanou a cabeça, entrelaçando os dedos nos dele. Tenho orgulho em quem tu és, Elijah. Se alguém tiver um problema com isso, o problema é deles. Um brilho suave surgiu nos olhos dele, e inclinou-se para beijar-lhe a testa com delicadeza. Nesse momento, o telefone dele vibrou. Elijah olhou para o ecrã, as sobrancelhas a franzirem-se. Está tudo bem? Perguntou Raquel. Ele suspirou. É um assunto urgente de uma das minhas empresas. Algo relacionado com um acordo de aquisição. Talvez precise de voar até São Francisco amanhã. Raquel pousou o café, sentindo a preocupação a crescer. Por quanto tempo? Uns dias. Talvez uma semana. Ainda não sei. Ele exalou. Lamento o timing. Detesto ter de partir logo depois de todo este drama. Ela ofereceu-lhe um sorriso tranquilizador. Não te preocupes. Trata dos teus assuntos. Eu fico bem. Passaram o dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, optando por ignorar o frenesi mediático à volta deles. Raquel sentia uma sensação crescente de segurança ao lado de Elijah, como se, juntos, pudessem resistir a qualquer tempestade. Mas, por trás da calma, ela carregava uma suspeita, que Andrew não deixaria aquele incidente morrer. Ele alimentava-se de controlo. Odiava sentir-se inferior ou ofuscado. E agora que a fortuna de Elijah era do conhecimento público, Raquel suspeitava que Andrew se sentia ameaçado. E quando Andrew se sentia ameaçado, problemas vinham a caminho. A sua intuição não estava errada. Sobre dinheiro no casamento. Andrew uma vez sugeriu que usassem as poupanças pessoais dela para financiar um negócio arriscado. Quando ela recusou, ele chamou-a de míope e pouco solidária. Mas ele fez algo ilegal? Perguntou Samantha. Que eu saiba, não, admitiu Raquel. Ele apenas manipula as situações para benefício próprio, frequentemente à custa de outra pessoa. Samantha soltou o ar como se murchasse por dentro. Entendo, murmurou. O chá chegou, e ela mexeu o dela distraidamente. Ele está a pressionar-me para assinar um acordo pré-nupcial que o favorece imensamente. Algo relacionado com os lucros futuros com base nos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Raquel arquearam-se. Isso é um grande sinal de alerta. Eu sei, disse Samantha, as lágrimas a ameaçar cair. Ele quer que eu assine antes de marcarmos a data do casamento. O meu pai vê isso como algo normal nos negócios, mas eu não me sinto confortável. E ontem à noite, a forma como ele falou do Elijah fez-me perceber que eu nem sequer conheço verdadeiramente o homem com quem estou noiva. Uma onda de empatia varreu Raquel. Apesar da raiva que sentia por Andrew, não podia negar que Samantha estava presa numa dinâmica tóxica. Tens todo o direito de ser cautelosa, disse Raquel suavemente. Ouve, se precisares de alguém com quem falar, ou de um lugar para pensar com calma, podes ligar-me. Eu não sou tua inimiga. O Andrew faz parte do meu passado. Samantha baixou a cabeça. Obrigada. Agradeço mesmo.
Tomaram o chá em silêncio pensativo. Passados alguns minutos, Samantha voltou a falar. Estou a pensar confrontar o Andrew sobre adiar o casamento até me sentir segura com tudo. Não sei como ele vai reagir. Raquel lembrou-se do temperamento explosivo de Andrew sempre que era desafiado. Seja qual for a tua decisão, protege-te. O Andrew pode ser vingativo quando se sente traído. Mantém o teu sistema de apoio por perto. Samantha acenou, piscando para conter as lágrimas. Vou fazer isso. E Raquel, desculpa pela forma como meu pai tratou Elijah. Ele acha que toda a gente está atrás do nosso dinheiro, mas passou todos os limites. Raquel sorriu com gentileza. Desculpa, aceite. Separaram-se à porta da casa de chá. As nuvens acima ameaçavam chuva enquanto Samantha se afastava, os ombros curvados contra o vento. Raquel sentiu uma torrente de emoções complicadas. Pena por Samantha, repulsa por Andrew e um leve alívio por ter escapado daquela vida. No entanto, também pressentia que aquela conversa teria consequências. Andrew, encurralado, podia tornar-se perigoso. E Samantha, se decidisse enfrentá-lo, poderia expor um lado dele que Raquel conhecia bem. O lado que nunca perdoava nem esquecia uma afronta. Uma tempestade aproximava-se. E podia virar tudo de cabeça para baixo. Raquel acordou com uma enxurrada de mensagens frenéticas da melhor amiga, Jéssica. Com os olhos ainda semicerrados, ligou a televisão e viu um segmento de última hora. Andrew Morgan sob investigação por fraude. Dias depois da sua ostentosa festa de noivado, Andrew era agora alvo de um inquérito de alto perfil sobre alegados crimes financeiros. Repórteres alegavam que ele falsificara documentos numa fusão empresarial, explorando as ligações familiares da noiva para obter vantagens ilegais. Raquel sentiu emoções contraditórias a borbulhar: choque, validação e uma estranha tristeza residual por alguém que já amara. O telefone voltou a tocar. Jéssica, aos gritos de excitação, contou os detalhes. Gerald Preston, pai de Samantha, tinha retirado todo o apoio, e os rumores diziam que a própria Samantha entregará provas incriminatórias aos investigadores. Andrew, perante a ameaça de prisão, estava desesperado e sozinho. Enquanto Raquel refletia sobre os rumores, uma chamada de número desconhecido fê-la sobressaltar-se. Atendeu, preparada para o que viesse a seguir. Raquel, a voz inconfundível de Andrew soava rouca. Estou sem opções. Congelaram as minhas contas. A Samantha foi-se embora. Tens de me ajudar. As palavras dele atropelavam-se num fluxo de pânico. Raquel podia quase ouvi-lo andar de um lado para o outro. Andrew, disse friamente, eu já não sou tua esposa. Os teus problemas não são meus. Se falsificaste documentos ou enganaste investidores, a culpa é tua. Ele soltou uma gargalhada nervosa. Toda a gente pensa que sabe mais. Estas pessoas da alta sociedade só se preocupam com uma coisa: vencer. Eu joguei segundo as regras deles e agora sou o vilão. Até tu me estás a abandonar? O tom dele tornou-se acusatório. Sabes que o Elijah e os bilhões dele não vão estar sempre aí para limpar a tua bagunça. Raquel sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. A minha vida já não está entrelaçada com a tua. Nunca mais me voltes a ligar. Ele desligou abruptamente, deixando-a abalada, mas estranhamente livre. Percebeu, naquele instante, que a queda de Andrew trazia um encerramento definitivo. Não sentia qualquer responsabilidade. Ele era apenas um conto de advertência sobre ambição desmedida, e ela estava farta de carregar o peso dos erros dele. 2 dias depois, o namorado de Raquel, Elijah Saunders, regressou da viagem de negócios a São Francisco. No momento em que o viu sair do elevador no Penthouse, sentiu-se inundada por alívio. Deixou cair a mala e correu para o abraçar apertadamente. Ele acariciou-lhe o cabelo, murmurando quanto sentirá a sua falta, antes de a levar até ao sofá. Elijah, começou ela suavemente, enquanto estiveste fora, o mundo do Andrew desmoronou-se. Está a ser investigado. A Samantha terminou o noivado. E ele basicamente implorou-me ajuda. As sobrancelhas de Elijah franziram-se com preocupação. Ligou-te diretamente? Ela acenou. Quer dinheiro para contratar um advogado melhor. Recusei. Pareceu cruel, mas eu não podia deixar que ele me arrastasse novamente para o caos dele. Elijah suspirou, visivelmente aliviado.
Tenho orgulho de ti por estabeleceres limites. Se alguma vez te sentires ameaçada, farei o que for preciso para te proteger. Passaram o resto do dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, optando por ignorar a tempestade mediática que os rodeava. Raquel sentia uma crescente sensação de segurança ao lado de Elijah, como se, juntos, pudessem enfrentar qualquer tempestade. No entanto, sob a calma, ela carregava a suspeita de que Andrew não deixaria tudo aquilo morrer facilmente. Ele vivia para controlar, e odiava ser ultrapassado. Agora que a riqueza de Elijah era de conhecimento público, Raquel sabia que Andrew se sentiria ameaçado. E quando Andrew se sentia ameaçado, surgia o perigo. A intuição dela estava certa. Mas, naquela noite, Raquel e Elijah compareceram a um leilão de arte beneficente em apoio a artistas locais. Assim que entraram na galeria, fotógrafos dispararam flashes. Elijah, agora reconhecido como um dos filantropos mais generosos da cidade, estava sob os holofotes. Raquel sentiu-se tensa momentaneamente, mas Elijah inclinou-se e sussurrou: "Relaxa. Estamos aqui por uma boa causa." Animada pelo calor da presença dele, explorou as obras de arte. Apaixonou-se por uma peça moderna e vibrante. Elijah superou todos os outros lances e ofereceu-lhe a pintura com um sorriso discreto e vitorioso. Mais tarde, organizaram uma pequena celebração com amigos próximos no penthouse de Elijah, para comemorar o novo contrato de Raquel com a cadeia de hotéis boutique, e a adição da obra ao seu portfólio de design. Jéssica chegou, abraçou Raquel com entusiasmo e contou as últimas sobre a investigação de Andrew, contratos cancelados, investidores revoltados. Embora parte de Raquel sentisse uma pontada de pena, não podia negar o sentimento de confirmação. Tinha feito a escolha certa ao deixá-lo. Mais tarde, quando todos os convidados se foram, Raquel e Elijah sentaram-se sozinhos na sala iluminada suavemente. As luzes da cidade brilhavam através das janelas panorâmicas, refletindo-se na pintura recém-montada. Com um copo de vinho na mão, Raquel olhou para o horizonte e sentiu uma paz profunda. Já não vivia em dúvida, nem sofria com os elogios envenenados de Andrew. Virou-se para Elijah, que a observava com ternura. "Nunca pensei que chegaria aqui", admitiu, a voz embargada. Há um ano ainda estava em pedaços por causa do divórcio. Agora, tudo parece possível. Elijah pegou-lhe na mão e beijou-lhe delicadamente os dedos. "Tu mereces um parceiro que veja o teu brilho, não alguém que te destrua para alimentar o próprio ego." Um leve sorriso curvou-lhe os lábios. "Quanto ao resto, o meu dinheiro, as minhas ligações. Quero que saibas que admiro a tua independência. Estou aqui para te apoiar. Mas tu já provaste que sabes caminhar sozinha." As palavras dele encheram-na de um calor que dissipou qualquer insegurança restante. Juntos, aproximaram-se da janela ampla, a cidade estendendo-se abaixo como um tapete infinito de vida noturna. Raquel encostou a cabeça ao ombro de Elijah, recordando a mulher ferida que fora, ofuscada pelas exigências de Andrew, levada a sentir-se sempre menos. Agora, tinha recuperado a sua vida, redescoberto a paixão pela arquitetura e aberto o coração a um homem que honrava os seus sonhos em vez de o sufocar. Lá embaixo, o caos luminoso de Nova York pulsava, indiferente à queda de um homem ou à ascensão de outro. Mas naquele momento íntimo e tranquilo, Raquel sentia-se renovada, livre do passado, abraçando um futuro cheio de possibilidades. A tragédia de Andrew pertencia agora aos tabloides. Ela, por sua vez, estava à beira de um novo amanhecer, de mãos dadas com um homem cuja força silenciosa e devoção sem limites ela valorizava mais do que qualquer fortuna. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada através da dor, do escândalo e, por fim, da libertação. A história de Raquel é uma prova de que mesmo quando a vida desaba à nossa volta, quando um velho amor se torna tóxico e a traição parece inevitável, podemos renascer, mais fortes e mais sábios. Ela emergiu do divórcio para encontrar o verdadeiro afeto nos braços de um bilionário que a valorizava não pelo saldo bancário, mas pela sua coragem inabalável. A queda de Andrew foi uma lição dura de orgulho e ambição descontrolada. Mas no fim, Raquel não procurou vingança. Apenas seguiu em frente, para a felicidade que sempre mereceu. Se achou esta história cativante, deixe o seu like. Partilhe com amigos que adoram um bom drama. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias emocionantes de amor,
perda e redenção. O seu apoio significa o mundo para nós. Obrigado por assistir. Catherine Towson era o retrato da elegância discreta quando entrou na sala do tribunal, grávida de 7 meses, com as mãos trêmulas pousadas sobre a curva suave da barriga. Do outro lado do corredor, a amante do seu marido, Ruby Caldwell, exibia um sorriso triunfante que brilhava sob as luzes fluorescentes. Ninguém conseguia ignorar a tensão, tão densa no ar que parecia fazer tremer as janelas. Aquilo deveria ser uma audiência simples, mas, à medida que amigos e curiosos se apertavam nos bancos de madeira, os sussurros começaram a espalhar-se como fogo. As pessoas perguntavam-se: como é que se chegou a isto? Que segredos estavam prestes a explodir em público? Mal sabiam que a verdade estava prestes a abalar o mundo de todos. Catherine Towson crescerá a sonhar com um casamento de conto de fadas. Criada numa pequena cidade nos arredores do Ohio, era filha mais velha de uma mãe bibliotecária e de um pai mecânico. Nem ricos nem totalmente pobres, a sua família cultivava valores morais sólidos: respeito pelos mais velhos, honestidade e lealdade inabalável. De muitas formas, esses valores moldaram a sua visão sobre o que deveria ser o casamento. Acreditava na santidade dos votos, na promessa de fidelidade e no poder do apoio mútuo. Quando Catherine conheceu James Towson num gala de beneficência em Chicago, pareceu-lhe uma cena saída de um conto de fadas. James era o herdeiro da família Towson, cuja fortuna remontava ao início do século XX. Tinham enriquecido com aço, imobiliário e, mais recentemente, investimentos em tecnologia. O próprio James era uma figura marcante, alto, de cabelo escuro e com um sorriso afável que aquecia os corações. Era também do tipo de homem que segurava portas, se certificava de que todos estavam confortáveis e fazia generosos donativos em leilões de caridade. O namoro avançou a uma velocidade estonteante. Após o primeiro encontro, James levou Catherine a Nova York para jantar num restaurante 5 estrelas. Embora tudo lhe parecesse vertiginoso, Catherine ficou encantada com a gentileza de James. Ele ouvia com atenção sempre que ela falava sobre os seus sonhos, os seus planos para o futuro e a sua infância na pequena cidade. Em troca, James partilhava fragmentos da sua própria vida. O pai morrera jovem, deixando a mãe a gerir o império dos Towson. Sendo filho único, James aprenderá a mover-se em salas de reuniões empresariais ainda durante os tempos da faculdade. Disse a Catherine que nunca tinha conhecido o amor verdadeiro, até a ter conhecido. No espaço de um ano, casaram-se numa cerimônia grandiosa na propriedade da família Towson. Os convidados maravilhavam-se com os arranjos florais que ladeavam o corredor, o lustre cintilante no pátio e o Rolls-Royce vintage que levou os recém-casados. As revistas publicaram fotografias do casal feliz nas páginas da sociedade. Catherine usava um deslumbrante vestido de renda que a fazia parecer uma princesa. A mãe de James, Adelaide Towson, recebeu Catherine de braços abertos, pressentindo nela uma genuína ternura que acreditava ser o equilíbrio ideal para o estilo de vida por vezes excessivo do filho. Durante algum tempo, foi pura felicidade. Catherine sentia-se a esposa adorada que sempre sonhara ser. Mudou-se para a sumptuosa mansão dos Towson, uma propriedade imensa com 14 quartos e 10 casas de banho. Cada ala exibia obras de arte de valor incalculável, desde pinturas renascentistas a esculturas modernas abstratas. Ao percorrer os corredores, via por vezes James a caminho de uma reunião ou a regressar de uma viagem de negócios, e os seus olhares cruzavam-se com uma ternura que parecia feita para durar a vida inteira. No entanto, por baixo do verniz polido, as pressões começaram a acumular-se. O império empresarial dos Towson expandia-se mais rapidamente do que nunca, e James via-se a fazer malabarismos com reuniões em diferentes estados e até países. Passava noites fora, regressando exausto, por vezes distante. Catherine tentava compreender. Tinha aceitado partilhar a vida com um homem que carregava um legado inteiro sobre os ombros. Por isso, adaptou-se, desempenhando o papel de esposa solidária em galas de caridade e eventos sociais, e esperando pacientemente que James encontrasse tempo para os dois. À medida que os meses se transformaram em anos, o brilho começou a esmorecer. As conversas entre os dois encurtaram-se. A tensão em torno da agenda de James apertava cada vez mais. Catherine tentou, com a sua forma meiga, sugerir que abrandassem,
Talvez passassem um fim de semana numa cabana, num lugar sossegado. James concordava sempre em princípio. Depois surgia alguma crise no trabalho que deitava os planos por terra. E, no entanto, Catherine manteve-se firme, lembrando-se da sua educação, da sua crença na paciência e na perseverança. Quando finalmente engravidou, após quase 3 anos de casamento, pareceu-lhe uma bênção divina. Esperava que aquele bebé os aproximasse de novo. Mas as fissuras na relação eram mais profundas do que ela alguma vez imaginara. Catherine começou a ouvir rumores por volta do 3º mês de gravidez. Inicialmente, eram apenas murmúrios vagos. Uma amiga do clube de tênis puxou-a de lado certa tarde e perguntou em tom sussurrado se estava tudo bem em casa. Catherine, um pouco confusa, acenou com a cabeça educadamente, sem entender por que razão a amiga parecia preocupada. Depois vieram as insinuações mais diretas. Um dia, num evento de angariação de fundos para um hospital local, Catherine ouviu um fragmento de conversa entre 2 mulheres. Uma delas sussurrou: ouvi dizer que o James Toffson foi visto naquele novo lounge chique, e não estava sozinho. A outra mulher silenciou a amiga ao notar a aproximação de Catherine. As palavras deixaram-na inquieta, mas tentou ignorá-las, atribuindo-as à típica fábrica de rumores que sempre girava nos círculos da alta sociedade. Afinal, James nunca lhe dera motivo para suspeitar seriamente. Estava, sim, frequentemente ocupado e talvez um pouco distante emocionalmente ultimamente, mas qualquer conversa sobre uma traição parecia absurda. Nessa noite, Catherine abordou James com delicadeza sobre os boatos. Ele descartou-os, atribuindo-os à inveja de pessoas que queriam ver o nome dos Toffson arrastado pela lama. Catherine aceitou essa explicação. Pelo menos disse a si mesma que aceitava. Queria confiar no marido, especialmente agora que estavam à espera de um filho. Queria acreditar que as pessoas estavam apenas a ser maldosas ou entediadas, inventando histórias para seu próprio divertimento. Mas, à medida que os meses passavam, tornava-se mais difícil ignorar a mudança no comportamento de James. Começou a passar mais noites fora, em viagens de negócios. As chamadas telefônicas tornaram-se curtas, e ele saía frequentemente da sala para as atender. Nas noites em que regressava a casa, parecia ansioso, como se estivesse à espera que Catherine dissesse algo, mas aliviado quando ela não o fazia. Por sua vez, Catherine começou a ser consumida pela dúvida. Repetia a si mesma para não investigar, não reclamar, não fazer nada que o afastasse ainda mais. No 5º mês de gravidez, notou uma mudança na forma como era tratada em eventos sociais. Amigos que antes eram calorosos e abertos tornaram-se reservados. Alguns evitavam até o seu olhar. Era como se soubessem de algo que ela não sabia, e isso destroçava-lhe o coração, fazê-la sentir-se tão isolada. Num brunch de caridade, encontrou a sua velha amiga Suzanne Carmichael, que conhecia desde os tempos da faculdade. Sentada ao seu lado, tensa, Suzanne escolhia cuidadosamente as palavras. Por fim, pigarreou e perguntou a Catherine: tens a certeza de que estás bem? A pergunta vinha carregada de preocupação. Catherine tentou oferecer um sorriso convincente, mas a sua voz tremeu ao insistir que estava tudo bem. No fundo, o pressentimento só aumentava. A verdade manifestou-se uma noite, sob a forma de uma fotografia. Catherine estava com pouco mais de 6 meses de gravidez quando o chefe de segurança da família Toffson, um homem chamado Colin Hard, se aproximou dela discretamente. Era um antigo colaborador da família, alguém que servia os Toffson há décadas e via como seu dever proteger também Catherine. Com um olhar apologético, Colin colocou um envelope nas suas mãos. Dentro, havia uma única fotografia de James, sentado numa cabine com pouca luz, inclinado na direção de uma mulher de cabelo ruivo flamejante. O nome dela, como Catherine viria a saber em breve, era Ruby Caldwell. Na imagem, a mão de Ruby repousava sobre o joelho de James e ambos sorriam de forma íntima. O local era um lounge de luxo recém-inaugurado no bairro Gold Coast, em Chicago. Catherine sentiu o coração afundar-se como uma pedra. Perguntou a Colin como conseguirá a fotografia, ao que ele respondeu que tinha sido tirada por um paparazzo que a vendera a um tabloide, mas Colin a interceptara antes que fosse publicada. Queria que Catherine visse a prova em privado, poupando-lhe uma humilhação pública e dando-lhe tempo para decidir como lidar com aquilo. Abalada,
Catherine conteve as lágrimas. Fitou a fotografia durante longos instantes, tentando reconciliar a prova nas suas mãos com o homem que julgava conhecer. A mente girava em todas as direções. Seria uma aventura passageira? Algo sério? Como podia ele fazer-lhe aquilo enquanto ela carregava o filho de ambos? Confrontou James nessa mesma noite. Não havia lugar para insinuações subtis. Mostrou-lhe a fotografia, com os olhos cheios de lágrimas. James congelou, a cor sumindo-lhe do rosto. Por um momento, limitou-se a fitar a prova incriminatória. Quando finalmente falou, tentou pedir desculpa, tropeçando nas palavras. Sim, andava a passar tempo com Ruby. Sim, começara pouco depois de Catherine engravidar. Sentia-se envergonhado, insistiu ele, mas simplesmente aconteceu. A única justificação que ofereceu foi que se sentia pressionado, preso entre as responsabilidades no trabalho, a paternidade iminente e o peso do legado da família. Nesses momentos, Ruby representava uma fuga. Alegou que não era amor, apenas uma distração. Um erro. Catherine sentiu-se despedaçada. Tudo o que tinha construído na sua vida estava a desmoronar. Disse a James para sair. Nessa noite, ele fez uma mala pequena e mudou-se para uma penthouse no centro da cidade. Ela recusou-se a falar com ele durante o resto da semana. Entretanto, a sua sogra, Adelaide Towson, tentou intervir, instando o filho a salvar o casamento. Mas nem os apelos de Adelaide tinham o poder de apagar a traição. Apesar do desgosto, Catherine percebeu que precisava de se proteger a si e ao seu filho por nascer. Considerou as suas opções legais. O divórcio era um assunto delicado, especialmente com a fortuna dos Towson em jogo. A ideia de um julgamento longo e escandaloso aterrorizava-a. No entanto, a ideia de forçar James a manter uma farsa de casamento era igualmente horrível. Durante este período tumultuoso, Catherine recebeu uma nota manuscrita, entregue por um estafeta. Estava simplesmente assinada como R. Caldwell. Dizia: "Lamento tudo, mas tens de saber a verdade. Encontra-te comigo. Ruby Caldwell." Confusa e perturbada, Catherine hesitou, mas decidiu que precisava de respostas. Aceitou um encontro num local neutro, um café sossegado, longe de olhares curiosos. Quando Catherine chegou, encontrou Ruby sentada numa mesa de canto, usando uns óculos de sol grandes que ocultavam parcialmente os seus traços marcantes. Ruby retirou os óculos e esboçou um sorriso tenso. Começou por pedir desculpa pela dor que causará. Catherine nada disse de início, deixando Ruby falar. Ruby explicou que fora James quem a perseguira com insistência. Ela trabalhava como consultora numa firma de marketing que queria os Towson Industries como cliente importante. A relação profissional transformou-se em algo pessoal após uma reunião de apresentação que se prolongou noite dentro. Ruby afirmou que tentou terminar o envolvimento, mas James insistiu que precisava dela, que se sentia sufocado no casamento. Disse-lhe que Catherine era fria, distante, e só se importava com dinheiro. Mentiras que Ruby agora percebia serem ridículas, especialmente depois de conhecer a meiga e claramente arrasada Catherine. Quando Ruby mencionou esses detalhes, Catherine sentiu um misto de raiva e mágoa. A ideia de que James a retratasse daquela forma era quase risível, não fosse tão cruel. Disse a Ruby que James nunca faltara com carinho ou amor em casa. A expressão de Ruby mudou da contrição para um esgar defensivo, como se ela também se sentisse traída pela duplicidade de James. Antes de sair, Ruby insistiu que o caso com James tinha terminado e que se afastaria do cargo para evitar mais contactos. Mas o caso não tinha acabado. Nessa mesma semana, os tabloides publicaram fotografias de James e Ruby a entrar num hotel de luxo. As manchetes gritavam traição. Catherine assistiu ao escândalo a desenrolar-se a partir da segurança do seu quarto, as lágrimas a ensoparem-lhe a almofada. Adelaide Towson ligava freneticamente para advogados, tentando proteger o nome da família. James não ofereceu explicações para a mentira. O escândalo já não era um boato, era notícia de primeira página. Catherine tentou manter-se composta, sobretudo pelo bem do filho que esperava. Começou a ter complicações ligeiras na gravidez, aumento da tensão arterial e inchaço nos tornozelos, que o médico avisou que poderiam agravar-se com o estresse. Confiou na sua amiga mais próxima, Suzanne Carmichael,
que estivera sempre ao seu lado. Chamadas telefônicas tarde da noite encontravam Catherine a chorar, desabafar e a entrar em pânico com o futuro incerto. Suzanne insistiu para que procurasse imediatamente aconselhamento legal. Foi assim que entrou em cena Richard Delacroix, um advogado de divórcios de alto perfil, com reputação de proteger ferozmente os seus clientes. Era conhecido nos círculos jurídicos de Chicago como o homem que, sozinho, desmantelara um esquema elaborado de um bilionário para enganar a esposa durante o divórcio. Ao encontrá-lo no seu escritório decorado com bom gosto, Catherine sentiu-se simultaneamente intimidada e aliviada. Delacroix era alto, com fios prateados no cabelo, e exalava a confiança medida de um litigante experiente. Senhora Towson, disse Delacroix com gentileza, está numa posição em que detém uma base moral significativa. Os mídia e o público estão do seu lado, mas devemos estar cientes de que a família Towson tem recursos substanciais. Eles irão defender James, especialmente se ele tentar pintá-la de forma negativa. Está preparada para uma batalha legal? Catherine admitiu que não tinha certeza do que queria. Parte dela agarrava-se à esperança desesperada de que James viesse a recobrar o juízo. Outra parte sentia apenas traição e raiva. Durante a hora seguinte, Delacroix explicou as vias legais: separação, custódia partilhada após o nascimento do bebê e um possível acordo de pensão. A conversa foi fria e clínica, mas necessária. Ao sair da reunião, Catherine percebeu que, gostasse ou não, a vida como a conhecia tinha terminado. Precisava de agir. Após uma reflexão cuidadosa, Catherine pediu o divórcio por motivo de infidelidade. Apesar das tentativas de James para reconciliar, chamadas a altas horas, promessas de que Ruby não significava nada, Catherine manteve-se firme. O golpe final surgiu quando Ruby apareceu num talk show, de olhos lacrimejantes, insinuando que James lhe dissera que planeava deixar Catherine meses antes. Afirmou que James queria estar com ela, e não preso a uma esposa aborrecida. Ao ver aquele trecho, Catherine sentiu uma dor aguda no peito. Era como se Ruby estivesse a torcer a faca, humilhando-a em televisão nacional. Quando chegou o dia da audiência preliminar, o circo mediático invadiu o tribunal. Paparazzi e repórteres bloqueavam os degraus, gritando perguntas enquanto Catherine tentava manter a compostura. Flashes das câmaras explodiam, captando cada expressão de dor, cada tremor nas suas mãos. Usava um simples vestido preto, e a gravidez estava agora mais evidente, com 7 meses. A ansiedade remexia-lhe o estômago. James chegou num carro preto elegante, com ar exausto. Ruby acompanhava-o, desfilando com confiança num conjunto caro de estilista. A visão de Ruby ao lado de James causou um choque na multidão. Já não havia fingimento de vergonha. O coração de Catherine disparou. Sentiu um turbilhão de traição e desgosto que quase lhe fez ceder os joelhos. Entraram na sala de audiências. O juiz presidia os assuntos processuais antes do caso avançar. A audiência não era o confronto final, apenas um passo inicial para tratar do apoio conjugal, arranjos de residência e, possivelmente, direitos de visita após o nascimento do bebê. Ainda assim, a tensão era elevada. Inacreditavelmente, Ruby decidirá comparecer. Sentou-se ao lado de James, sorrindo ocasionalmente com desdém para Catherine. A certa altura, Catherine apanhou Ruby a sussurrar para James, provavelmente a troçar da situação. A meio da audiência, o juiz ordenou um pequeno intervalo. Catherine saiu para o corredor para recuperar o fôlego, o corpo a tremer com o peso emocional. Foi aí que Ruby se aproximou. O corredor, forrado de mármore polido e bancos de madeira, acolhia alguns repórteres e curiosos. Os olhos de Ruby brilhavam com condescendência. Devias ter aceitado o dinheiro do James e saído discretamente, sussurrou ela. As palavras cortaram como uma lâmina. Ou achas mesmo que consegues manter um homem que já está farto de ti? Catherine sentiu o rosto arder. Não era dada a confrontos, muito menos num espaço público, mas não podia calar-se desta vez. Mantendo-se firme, respondeu com calma. Sugiro que fiques fora do meu caminho. Esta não é a tua relação para salvar ou destruir. É a minha. E se tivesses alguma decência, sentirias vergonha. Ruby soltou uma gargalhada suficientemente alta para atrair a atenção de alguns presentes. Vergonha? Querida,
Eu não tenho nada de que me envergonhar. Foi o James que veio ter comigo. Tu és apenas a esposa grávida de quem ele se quer livrar. O rosto de Catherine empalideceu. Por um momento, receou desmaiar de raiva e dor. Então, um funcionário anunciou o recomeço da audiência e o momento terminou. Ruby voltou para a sala com a cabeça erguida, deixando Catherine a sentir-se exposta e vulnerável. Durante o intervalo seguinte, Adelaide Towson aproximou-se de Catherine. O rosto estava abatido, vincado por rugas de preocupação. Adelaide pegou-lhe nas mãos com delicadeza. Lamento tanto, minha querida, sussurrou, com os olhos marejados. Tens de acreditar em mim. Nunca aprovei o que o James fez. Este caso todo tem sido um pesadelo. Catherine acreditava nela. Adelaide sempre a tratara como uma filha. Não sei o que fazer, confessou Catherine, a voz trêmula. Sinto-me sozinha e humilhada. Adelaide apertou-lhe as mãos. O meu filho é um tolo, disse de forma direta. Mas peço-te que penses no futuro do teu filho. A nossa família está contigo, não com aquela mulher. Catherine esboçou um leve sorriso. Aquilo aqueceu-lhe o coração. Saber que, pelo menos, havia alguém do lado de James que a compreendia. Ainda assim, nem mesmo o apoio de Adelaide conseguia apagar a dor. Sentia uma tristeza esmagadora ao perceber que aquele que fora seu marido amoroso era agora um estranho. À medida que a audiência prosseguia, cada lado apresentou os primeiros argumentos. Delacroix, em nome de Catherine, exigiu apoio financeiro adequado e que James assumisse as despesas médicas e as futuras necessidades da criança. A equipa jurídica de James, ansiosa por minimizar o escândalo público, mostrou-se aberta a um acordo, mas recusou certos valores. Tudo explodiu quando Ruby decidiu, por iniciativa própria, falar no tribunal. Embora esta audiência fosse sobre Catherine e James, a presença de Ruby era como um fio desencapado. Alegando ter informações relevantes, Ruby insistiu em falar sobre a natureza da relação de James com Catherine. Pintou um quadro de um casamento frio e sem amor. Sugeriu que Catherine, de alguma forma, obrigara James a ser pai. A insinuação foi vil, e suspiros indignados encheram a sala. Os olhos de Catherine encheram-se de lágrimas, não apenas pelas mentiras ditas por Ruby, mas pela reação coletiva do público. A juíza Harriet Delgado, conhecida por não tolerar disparates, levantou a mão para silenciar o burburinho. Fitou Ruby com um olhar firme. Você não é cônjuge, senhora Caldwell, e as suas opiniões pessoais sobre este casamento não são relevantes para os procedimentos legais em curso. A menos que tenha provas diretas e pertinentes aos aspectos financeiros ou legais, aconselho-a a manter-se em silêncio. Ruby abriu a boca para protestar, mas perante o olhar severo da juíza, calou-se. A tensão na sala era palpável. Catherine sentiu um fio de alívio. A juíza via através da tentativa descarada de Ruby de sabotá-la. Fora do tribunal, corriam rumores de que Ruby estava a pressionar James para concluir rapidamente o divórcio, para que pudessem casar. Outros especulavam que Ruby queria uma parte da fortuna dos Towson. Catherine, no entanto, estava consumida pela ansiedade. Será que James lutaria pela custódia do bebê? Poderia o estresse colocar a gravidez em risco? Num volte-face inesperado, James, através de Delacroix, apresentou uma proposta de acordo. Era substancial, um grande montante, a posse de um condomínio de luxo em nome de Catherine e pensão alimentícia contínua para a criança. Mas havia uma condição. O acordo exigia que Catherine assinasse um acordo de confidencialidade sobre os detalhes do casamento e da traição. Essencialmente, era dinheiro para silenciar, para proteger a reputação dos Towson. Catherine sentiu as mãos a tremer ao analisar a proposta. Por um lado, aceitá-la traria segurança financeira para si e para o bebê. Por outro, parecia uma traição à sua própria dignidade. Temia que recusar levasse a uma guerra legal prolongada. Depois de refletir, recusou. Disse a Delacroix que não se calaria, por maior que fosse o valor. O bebê significava mais para ela do que o dinheiro. Queria que James fosse responsabilizado, não que escapasse do escândalo com um cheque assinado. Exigiu respostas. Encurralou James num corredor do tribunal antes da próxima audiência, ignorando os repórteres a apinharem-se do lado de fora. É verdade. A Ruby está grávida. A sua voz tremia,
os olhos cheios de lágrimas. James apertou os lábios, lutando para responder. Foi o que ela me disse, admitiu finalmente. Não sei se é verdade, não vi nenhuma prova. Ela disse que está com algumas semanas. O estômago de Catherine revirou-se. Percebeu que, se a alegação de gravidez de Ruby fosse real, o escândalo e os processos judiciais tornar-se-iam ainda mais complicados. Ruby lutaria por uma parte da fortuna dos Tovsan, ofuscando os direitos de Catherine? O bebê que carregava teria de competir com um possível meio-irmão? No dia seguinte, um turbilhão de manobras legais explodiu. Ruby contratou uma advogada poderosa, aparentemente em busca de uma fatia do bolo financeiro para si. Declarou publicamente que James Tovsan era o pai do seu filho por nascer e que também planeava responsabilizá-lo. Os mídia devoraram o drama. 2 mulheres grávidas, um adúltero rico e um império em jogo. James parecia apanhado no fogo cruzado. Catherine tentou endurecer o coração contra qualquer resquício de compaixão por ele. Ele fez a cama em que agora se deitava. Ainda assim, uma pequena parte dela sofria ao ver o homem que um dia amara parecer tão perdido. Por um instante, Catherine questionou se haveria algo a salvar. Mas então lembrou-se da dor da traição, das mentiras e da humilhação pública. Não havia retorno possível. Os dias transformaram-se em semanas, e aproximava-se a próxima audiência significativa. A juíza Arrie Delgado convocou todas as partes para uma sessão mais formal sobre pensão de alimentos e possíveis acordos de custódia após o nascimento do bebê de Catherine. Ruby insistiu em estar presente, apesar de o seu envolvimento direto ser, na melhor das hipóteses, tangencial. Alegou ter um testemunho vital sobre as finanças e o caráter de James, que poderia influenciar os cálculos de apoio à criança. Tornou-se evidente que Ruby estava determinada a prejudicar o caso de Catherine enquanto fortalecia o seu próprio. Se James era tão rico como diziam, Ruby esperava garantir um acordo mais favorável para si. A tensão vibrava na sala de audiências lotada. Delocco apresentou um relatório detalhado do patrimônio líquido de James, baseado nos registros públicos dos Tovsan Industries e nos bens imobiliários. Argumentou que Catherine, como esposa legal de James e mãe do seu filho prestes a nascer, merecia uma parte confortável dos recursos, especialmente tendo em conta o trauma emocional causado pela infidelidade de James. A equipa jurídica de James tentou minimizar o fator emocional, focando-se apenas em números. Queriam finalizar rapidamente a pensão de alimentos para evitar mais publicidade negativa. Então, Ruby subiu ao estrado. Embora não fosse testemunha oficial de nenhum dos lados, afirmou que a sua gravidez lhe dava o direito de falar. Lançou-se numa diatribe, descrevendo a generosidade de James, os presentes caros, as viagens luxuosas, pintando-o como um homem que gastava livremente com ela. Alegou também que Catherine nunca fora afetuosa, que o casamento deles era uma fachada mantida apenas pelo prestígio do nome Tovsan. Catherine permaneceu sentada, as mãos a tremer de raiva e tristeza. Agarrou o braço de Delocco. Não podemos deixá-la mentir assim, sussurrou. Não se preocupe, assegurou ele. Isto vai sair-lhe pela culatra. Enquanto Ruby continuava o seu testemunho, não resistiu a gozar diretamente com Catherine. Fez comentários mordazes sobre o estado emocional dela, sugerindo que estava a fazer-se de vítima para ganhar simpatia pública. A certa altura, Ruby até fez uma piada sarcástica, insinuando que Catherine não era a única grávida na sala que merecia apoio de James. A sala murmurou em desaprovação. Catherine conteve as lágrimas. Nunca se sentirá tão humilhada, tão diminuída. O rosto ardia-lhe de vergonha. Apertou a barriga, protegendo-a, lembrando-se de que precisava de manter a calma pelo bem do bebê. Uma onda de tontura tomou conta dela, e por um momento receou desmaiar. A juíza Delgado bateu com força o martelo. Senhora Caldwell, lembro-lhe que deve manter os seus comentários relevantes. Ataques pessoais à senhora Tovsan são desnecessários e não serão tolerados neste tribunal. Ruby encolheu os ombros, com um sorriso arrogante nos lábios. Estou apenas a declarar factos, meritíssima. Foi uma cena que ficaria nos tabloides como o momento em que a amante zombou publicamente da esposa grávida. Mas, apesar de toda sua ousadia, Ruby não fazia ideia de que as suas próximas palavras, e uma pergunta crucial da juíza, iriam desmoronar todo o seu esquema. Após Ruby terminar a sua diatribe,
A juíza Delgado inclinou-se para frente, fixando-a com um olhar calmo, mas intenso. Senhora Caldwell, deu um testemunho bastante extenso sobre a relação do Sr. Tovsan com a esposa. Alegou também estar grávida do filho dele. Posso compreender que ainda não forneceu documentação médica para verificar essa gravidez? Ruby piscou os olhos, momentaneamente apanhada de surpresa. HHM, não partilhei registros médicos pessoais com o tribunal, se é isso que quer dizer. Mas estou grávida e tenho toda a intenção de fazer o James assumir a responsabilidade por esta criança. A juíza acenou lentamente. Sim, claro. No entanto, dada a gravidade das alegações, o tribunal exige provas. Não é incomum que surjam alegações de gravidez em casos de divórcio com grandes ativos. Vou ser direta. Confirmou através de registros médicos oficiais que o Sr. James Tovsan é de facto pai? Ou, já agora, que está efetivamente grávida? Fez-se um silêncio audível na sala de audiências. A postura confiante de Ruby vacilou pela primeira vez. Parecia perturbada. É muito cedo, não quis fazer testes invasivos ainda, e o James sabe disso. A juíza Delgado continuou, com a voz firme. Senhora Caldwell, tenho a certeza de que compreende a gravidade de fazer alegações falsas num processo legal. Se não pode fornecer documentação ou se recusar a submeter-se a um teste de paternidade quando for possível, o seu testemunho sobre a gravidez terá pouco peso. Além disso, se for provado que fabricou esta alegação, haverá consequências legais por perjúrio. Os olhos de Ruby correram à sala, procurando socorro, de James, da sua advogada, de alguém. Mas ninguém a socorreu. Aquela foi a pergunta que pôs fim a tudo. A juíza exigir provas concretas da alegada gravidez. Nos dias seguintes, os rumores proliferaram. Ruby estava a adiar a apresentação de provas médicas da gravidez. Os tabloides que antes tinham sensacionalizado as suas alegações começaram a questionar a sua credibilidade. Alguns especulavam que Ruby poderia ter mentido para garantir vantagem nas negociações. Outros ainda acreditavam que ela podia estar grávida, mas sem provas de que James fosse o pai. O próprio James parecia incerto. Dissera a Catherine que já não sabia se podia confiar em Ruby. Admitiu, um tanto envergonhado, que Ruby andava a agir de forma estranha. Fazia exigências, queixava-se de enjoos matinais, mas nunca o deixava acompanhá-la a uma consulta médica. Com a insistência da juíza em documentação, toda a narrativa de Ruby começou a desmoronar sob escrutínio. Na manhã da audiência seguinte, a advogada de Ruby fez uma breve e tensa declaração. A minha cliente deseja retirar, neste momento, as alegações anteriores relativas à gravidez. A sala explodiu em suspiros. As câmaras dos repórteres dispararam furiosamente. Catherine sentiu uma onda de alívio e raiva ao mesmo tempo. Alívio por não ter de lidar com a alegação furiosa de Ruby ofuscando a sua própria gravidez. Raiva por perceber que aquela mulher tentará usar uma mentira como arma. A juíza Delgado estava visivelmente desagradada. Repreendeu Ruby pela sua conduta, embora não tenha apresentado queixa por perjúrio naquela fase. Deixou claro que quaisquer outras declarações falsas seriam recebidas com severas repercussões legais. Nesse dia, Ruby Caldwell saiu da sala de audiências de cabeça baixa. Já não era amante arrogante que zombava da esposa grávida. A retirada humilhante da amante não resolveu imediatamente todos os problemas de Catherine, mas mudou o rumo a seu favor. A opinião pública uniu-se ainda mais em torno de Catherine, vendo nela a esposa injustiçada atormentada por uma amante ardilosa. A equipa jurídica de James, reconhecendo a viragem desastrosa dos acontecimentos, apressou-se a salvar as negociações. O nome Tovsen tinha sofrido um duro golpe em termos de imagem pública. Adelaide Tovsen continuava a oferecer apoio emocional e moral, implorando a Catherine que não abandonasse totalmente a família. À medida que se aproximava a audiência final do divórcio, James procurou Catherine em privado. Reuniram-se numa sessão de mediação, apenas os dois e os respectivos advogados. Ele mostrou-se arrependido, reconhecendo que tinha deixado que as suas fraquezas e ego destruíssem o casamento. Aceitou que o filho que Catherine carregava era sua responsabilidade e prometeu estar presente na vida da criança, tanto quanto ela permitisse. Catherine ouviu, com lágrimas silenciosas. Perguntava-se onde tinha estado aquele arrependimento meses antes,
antes da tempestade mediática, antes das mentiras cruéis de Ruby. Ainda assim, sentiu um peso a sair-lhe do peito. Havia consolo em saber que James reconhecia o mal que causará. Embora o seu coração permanecesse ferido, escolheu manter um certo grau de civilidade pelo bem do filho, ou filha, que viriam a ter. Quando o divórcio foi finalizado, Catherine recebeu pensão de alimentos e um fundo fiduciário estabelecido para a criança. Mudou-se da mansão dos Tovsen para uma casa mais modesta, mas confortável, nos subúrbios tranquilos de Chicago. Os tabloides documentaram a sua partida, retratando-a como uma ruptura definitiva com uma vida de riqueza e escândalos. James visitava ocasionalmente, segundo o acordo de custódia cuidadosamente redigido por Delacroix, para discutir os preparativos para a chegada do bebê. As conversas entre eles eram educadas, mas carregadas de arrependimento. James mencionou que Ruby praticamente desaparecera da sua vida. Se tinha encontrado um novo benfeitor ou simplesmente procurava anonimato depois da mentira exposta, Catherine não queria saber. O capítulo de Ruby na sua vida estava encerrado. 2 meses depois da conclusão do divórcio, Catherine entrou em trabalho de parto. Era tarde da noite, e encontrava-se no hospital, a apertar a mão de Suzanne enquanto as enfermeiras se movimentavam à volta. Adelaide Tovsen entrou a correr, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, oferecendo palavras de encorajamento. Até James apareceu, permanecendo quieto ao lado, embora Catherine estivesse demasiado concentrada na dor para conversar. Após horas de trabalho de parto, Catherine deu à luz uma menina saudável, Sarah Anne Tovsen. Quando Catherine segurou a filha pela primeira vez, uma profunda sensação de paz apoderou-se dela. Tinha suportado desgostos e humilhação, fora ridicularizada e desprezada. E, ainda assim, nos seus braços, estava um pequeno milagre, prova de que a vida e a esperança podiam nascer das circunstâncias mais sombrias. James estava ao seu lado, a olhar para a filha recém-nascida com admiração. Por um momento, a amargura entre ele e Catherine suavizou-se. Inclinou-se e sussurrou ao bebê: "Desculpa." Catherine não sabia se o pedido de desculpas era para a filha ou para ela, talvez para ambas. Mas concentrou-se no rosto da sua filha, tão sereno e cheio de possibilidades. Nos meses que se seguiram, Catherine adaptou-se à vida de mãe solteira. Encontrou alegria nas rotinas simples: dar de comer a Sarah, cantar-lhe canções de embalar, passear no parque ali perto. Adelaide visitava frequentemente, enchendo a neta de presentes e carinho. As visitas de James, embora agendadas pelos advogados, tornaram-se oportunidades para ele criar laços com Sarah. No início, era desajeitado, mas, gradualmente, Catherine via vislumbres do homem que um dia amara, agora transformado pela paternidade. Entretanto, Ruby Caldwell tornará-se uma nota de rodapé nos tabloides. Algumas colunas de mexericos mencionavam avistamentos seus em lugares distantes, mas ela não voltou a ter protagonismo. A outrora amante arrogante que zombara publicamente de Catherine sabotara-se a si mesma ao mentir sobre uma gravidez. A pergunta da juíza Delgado expusera sua mentira, deixando-a sem palco. A cura foi um processo gradual. Catherine decidiu voltar ao trabalho, aproveitando a sua experiência em eventos de caridade e comunicação para conseguir um cargo numa fundação sem fins lucrativos. Dedicou a sua paixão a ajudar mulheres desfavorecidas, muitas das quais também tinham passado por dificuldades, embora de uma escala muito diferente da sua. Na resiliência delas, Catherine encontrou inspiração para reconstruir a sua própria vida. Financeiramente, manteve-se segura graças ao acordo de divórcio, mas optou por viver com modéstia, reflexo da sua educação e do seu novo desejo por autenticidade. Queria que Sarah crescesse a valorizar a honestidade, a empatia e a perseverança, e não o brilho oco que um dia a encantara na mansão dos Tovsen. Alguns meses depois, Catherine recebeu um convite para um almoço de caridade, da própria juíza Arria Delgado. Ficou surpreendida e um pouco apreensiva. Por que queria a juíza que supervisionara o seu doloroso divórcio encontrá-la socialmente? Ao chegar ao elegante local no centro da cidade, Catherine avistou a juíza sentada numa mesa junto à janela. A juíza cumprimentou-a calorosamente e explicou que estava a organizar um programa de caridade para apoiar mães solteiras em disputas legais. Recordava-se da forma digna como Catherine lidara com seu divórcio e esperava que ela considerasse servir como defensora ou porta-voz.
Caterine sentiu um enorme agradecimento. Agradeceu à juíza Delgado pela justiça com que agira no tribunal, especialmente pelo momento em que exigiu provas a Ruby Caldwell. Aquela pergunta mudou tudo, admitiu suavemente. Talvez me tenha salvo a mim e a minha filha de mais tormento. A juíza Delgado sorriu. Às vezes, a justiça não é feita com gestos grandiosos, mas com verdades simples. Merecia melhor do que as mentiras que lhe lançaram, senhora Towson. Caterine não se prendia ao passado, mas ele encontrava sempre forma de a alcançar. O seu trabalho com a instituição de caridade cresceu rapidamente. O que começou como um grupo de apoio modesto para mães solteiras evoluiu para uma organização sem fins lucrativos de grande escala, oferecendo apoio jurídico, recursos habitacionais e aconselhamento emocional. A história de Caterine deu rosto à organização, mas foi a sua determinação silenciosa e empatia que lhe deram alma. Muitas vezes sentava-se com mulheres que, como ela, um dia acreditaram que o amor as protegeria da traição. Chegavam derrotadas, incertas do seu valor. E ela tinha construído. Já não estremecia com as memórias antigas. Elas já não a dominavam. Eram tijolos no caminho que a trouxera até aqui, mais forte, mais livre, finalmente em paz. O passado não fora reescrito, mas fora transformado, não como uma ferida, mas como uma base. Uma forma de erguer outras enquanto se mantinha de pé. O tempo, como tantas vezes acontece, suavizar os contornos mais afiados da dor de Caterine. O caos do divórcio público, os confrontos em tribunal, as mentiras de Ruby, tudo isso um dia a consumira, mas já não a definia. Aos poucos, aprendia a viver para além dos destroços. Os seus dias estavam agora cheios, ocupados, mas significativos. Criar Sarah, agora uma menina energética, trazia alegria de formas inesperadas. As manhãs eram preenchidas com gargalhadas e migalhas de cereais. As tardes, com caminhadas tranquilas no parque, onde Caterine encontrava calma no ritmo da rotina. Não era a vida que outrora imaginara na mansão dos Towson, mas era real, honesta. O seu coração, outrora fraturado pela traição, começara a sarar, não com grandes gestos ou amores de conto de fadas, mas com pequenos atos de reconstrução. Começou a criar novas amizades através do seu trabalho na fundação, mulheres que também tinham enfrentado abandono, disputas de custódia, dificuldades financeiras. Ligavam-se a Caterine não pela sua riqueza passada, mas pela sua coragem. Ela não era apenas um rosto na organização, era alguém que compreendia. Alguém que atravessara o fogo e saíra marcada, mas de pé. E, embora o romance já não fosse prioridade, Caterine não se fechava totalmente. Conheceu alguns homens bondosos com o passar do tempo, pais solteiros, colegas voluntários, um ou dois profissionais ligados ao conselho da fundação. Mas era cautelosa. Aprenderá a prestar atenção ao que não era dito, tanto quanto ao que era. Nunca mais ignoraria sinais de alerta. Nunca mais se encolheria para que outro se sentisse confortável. Quando conhecidos sussurravam se estaria a voltar a namorar, Caterine apenas sorria. A sua vida estava cheia, das formas que realmente importavam. A sua filha prosperava, o seu trabalho tinha impacto, e a sua alma estava finalmente em paz. Às vezes, à noite, com Sarah a dormir a seu lado na casa acolhedora do subúrbio, Caterine refletia sobre o quanto já percorrera. Pensava na rapariga que fora, a jovem que se agarrava a ideais de casamento, de legado, de amor prometido em votos que se quebraram com demasiada facilidade. Essa mulher já não existia. No seu lugar, estava alguém mais forte, alguém mais sábia. E embora o amor pudesse um dia regressar à sua vida, Caterine sabia uma coisa com certeza. Nunca mais se perderia em nome da afeição de outra pessoa. Redescobrira quem era. Não uma esposa traída. Não uma manchete. Não um caso de caridade. Mas uma mãe. Uma construtora. Uma sobrevivente. E, talvez, um dia, quando a pessoa certa surgisse, não para consertar, não para possuir, mas simplesmente para caminhar ao seu lado, ela estaria pronta. Até lá, tinha tudo o que precisava. Ali. Nos seus braços. No seu coração. Na força tranquila e firme que conquistara. Anos passaram-se. Mas os ecos daquela pergunta em tribunal ainda seguiam Caterine onde quer que fosse.
Confirmou através de registros médicos oficiais que James Tofsen é de facto o pai? Ou, já agora, que está realmente grávida? As palavras da juíza Delgado tinham cortado o caos como um bisturi, separando a verdade do espetáculo. Esse momento, transmitido nos noticiários e repetido nas rodas sociais, marcou o ponto de viragem, não apenas no caso, mas na vida inteira de Catherine. Ela entrará no tribunal como a esposa grávida, exausta, traída, humilhada. Saiu como outra coisa. Um símbolo de resistência silenciosa e força duradoura. Nos anos que se seguiram, as pessoas ainda sussurravam sobre o escândalo. As manchetes dos tabloides esmoreceram, mas a história tornará-se quase folclore entre a elite social. A amante que zombou e a esposa que se manteve firme quando mais importava. Para Catherine, no entanto, não se tratava de vingança. Tratava-se de recuperar a si mesma. Não procurou entrevistas nem tentou envergonhar Ruby ou James. Em vez disso, canalizou a sua energia para algo construtivo. Fundar uma organização que oferecia apoio jurídico e emocional a mulheres apanhadas em tempestades semelhantes. A sua história tornou-se um estudo de caso em resiliência, e não porque a gritasse aos quatro ventos, mas porque a vivia com honestidade e sem pedir desculpas. Sempre que era convidada a falar, escolhia as palavras com cuidado. O que me salvou, disse uma vez num fórum sobre os direitos das mulheres, não foi o meu estatuto nem a minha conta bancária. Foi uma única pergunta. Uma exigência de prova. Às vezes, justiça é só isso. As suas palavras inspiravam outras, advogados, ativistas, sobreviventes. A sua dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis, lembrava as pessoas que a verdade não precisava de espetáculo para ser poderosa. James, da sua parte, vivia com o peso das suas decisões. Embora coparentassem Sarah com civilidade, as suas interações eram, no melhor dos casos, cordiais. Catherine já não esperava mais. O que um dia poderia tê-la destruído agora mal causava reação. Quanto a Ruby Caldwell, tornará-se uma nota de rodapé. Outrora infame, agora esquecida. Algumas revistas ainda seguiam durante um tempo, mas ela desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Catherine nunca mais a viu. Mas aquela pergunta, aquela simples e devastadora pergunta, perdurou. Era ensinada em aulas de direito. Mencionada em blogs sobre divórcios. Lembrava as pessoas que as mentiras não precisam de ser gritada abaixo. Basta enfrentá-las com factos. E para Catherine, foi o ponto de viragem. Prova de que a verdade, quando dita de forma direta, pode desmontar até a fachada mais elaborada. Ela sobreviveu à traição. Encarou a vergonha. E, ao fazê-lo, tornou-se algo que Ruby nunca poderia ser. Alguém verdadeiramente respeitada. Verdadeiramente livre. 5 anos tinham passado desde que Catherine Tofsen saíra daquela sala de tribunal com a dignidade intacta e o filho por nascer protegido. Agora, simplesmente conhecida como Catherine, ela mantinha-se firme no palco de um auditório lotado, dirigindo-se ao público na gala anual da sua fundação. A sala brilhava sob uma luz suave, repleta de pessoas de todos os caminhos da vida. Alguns doadores abastados, outras mães solteiras à procura da mesma força que Catherine um dia precisou encontrar. Vestindo um elegante, mas simples vestido de noite, o cabelo preso com cuidado, Catherine exalava a confiança tranquila de uma mulher que reconstruíra sua vida das cinzas. Inspirou fundo, sorriu e começou seu discurso, não com amargura, mas com propósito. Em tempos, pensei que a traição me quebraria, disse, a voz firme. Mas a dor não nos define. O que nos define é como nos erguemos a seguir. Falou não de tribunais nem escândalos, mas de resiliência, da força que é necessária para continuar quando o mundo parece virar-nos as costas. Falou sobre autoestima. Sobre como até as verdades mais devastadoras podem revelar a força mais profunda. As suas palavras ecoaram pelo salão como um bálsamo sobre feridas antigas. Aplausos encheram a sala quando concluiu. Às vezes, o pior que nos acontece é o início de quem estamos destinados a ser. Na primeira fila, a pequena Sarah, agora com 5 anos, sorria para a mãe com os olhos cheios de admiração. Ao lado dela, estava Adelaide Tofsen, mais velha, mas ainda composta, a secar os olhos com um lenço. Até James estava lá, mais calado, mais contido do que o homem que fora.
Levantou-se com os outros numa ovação de pé. Já não era o centro do escândalo, mas um pai humilhado pelo tempo e pelas consequências. A jornada de Catherine levará da dor à cura, da humilhação à força. Perderá um casamento, mas ganhará algo maior. Uma voz, uma missão, e o amor inabalável da sua filha. O caso, as batalhas judiciais, o espetáculo público, já não eram a sua história principal. Eram capítulos de um passado que a testou, mas nunca a destruiu. Agora era ela quem inspirava os outros. E quando o pano caiu e ela desceu do palco, Sarah correu para os seus braços. Catherine ergueu-a, beijou-lhe a testa e sussurrou: "Conseguimos!" Não como a esposa desprezada. Não como uma manchete. Mas como uma mulher que escolheu a verdade. Escolheu a si mesma. E venceu. E essa, meus amigos, é a história surpreendente de como uma simples pergunta em tribunal expôs uma teia de mentiras, permitindo a Catherine Tofsen recuperar a sua vida e proteger o seu filho por nascer. É um lembrete poderoso de que a verdade e a integridade podem vencer até o engano mais sombrio. Se esta história te tocou, se te fez suspirar, chorar ou torcer pela vitória de Catherine, então faz-me um favor. Dá um gosto neste vídeo. Partilha com os amigos que adoram um bom drama da vida real. E subscreve este canal para mais histórias que tocam o coração e acendem a alma. O teu apoio ajuda-nos a manter estas histórias transformadoras vivas. Por isso, ativa o sininho das notificações e junta-te à nossa comunidade crescente. Continuaremos a trazer-te histórias de coragem, resiliência e do poder do espírito humano. Obrigado por assistires. E lembra-te, quando a mentira se coloca diante da verdade, a verdade, no fim, prevalece sempre.